5. A funesta caçada. Coronel Aragão, no misto de ira e júbilo, ira causada pela evasão dos escravos e júbilo pela oportunidade de ir caçá-los, avança à frente do grupo, em fogoso animal que, em passo picado garboso, parecia participar do orgulho do senhor das terras. Bernardo, exultante, esporeia o corcel, exibindo os dotes de cavaleiro destro ante o olhar compassivo do amo, cujo rosto se reveste de sorriso enigmático. Ao lado, Zé Francisco, o feitor, chibata enrolada no cabo de madrepérola, olhar de lince, beiços grossos, mulato robusto, aguardava, com crescente ansiedade, o instante de aplicar o corretivo nos negros fujões. A matilha fareja, irrequieta, presa pelas correias de couro curtido, em coleiras largas e fortes. Sacudindo a cauda, os cães avançam latindo. O dia esquenta paulatinamente abafado. O cafezal próximo e o canavial ao longe balouçam sobre as ligeiras lufadas do vento morno. O Paraíba se esgueira aqui, numa curva apressado, alarga-se adiante, dolente, refletindo em turbilhão de luzes oscilantes os dardos do sol de ouro. De um lado, o dorso espinhal da Mantiqueira e do outro, as serras da Cordilheira do Mar, que ora estreita o vale, ora o alargam, facultando horizontes amplos e planície ubérrima, onde as plantações exultam luxuriantes. As matas escassas no local alteram-se com solo descampado, e as dobras dos morros, em sucessão de cadeias, parecem valha-coutos naturais, que podem servir de agasalho aos fugitivos. Zé Francisco sugere em voz arrastada: dividamos o grupo, meu amo. Uma parte segue o lado direito do rio e a outra atravessa para a margem oposta. Bom alvitre, Zé, retruca o senhor. Bernardo e o amo avançam pelo lado da propriedade na direção fluminense, enquanto o capataz segue o rumo que leva às terras paulistas. Nego Sabino, verdadeiro cão farejador, procura pegadas recentes no chão. Rastejador famoso, dizia-se que identificava os fujões pelo cheiro no ar e não somente pelas marcas no chão. Fala-se por toda aquela região sobre quilombos espalhados no ponto convergente das províncias do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Algumas léguas adiante, onde os negros faziam mocambos e enfrentavam, armados de varapaus e outros instrumentos primitivos, os feitores e perseguidores que apareciam provindos das propriedades vizinhas. Evadidos de toda a parte ali se acolhiam, mesmo os que se largavam das plantações da freguesia de Campos, encontrando pouso e segurança nas matas ainda virgens das encostas das terras, naqueles limites onde abundavam a água, a caça e o acesso era difícil. Bernardo alvitra o amo com o riso bailando nos lábios. Será que os negros, patrão, não se encontram no quilombo da serra? Não creio provável, Bernardo, respondeu o senhor, porque não haveria tempo de alcançar tão grande distância. Calculando que já haviam fugido ao anoitecer, estando a pé, a esta hora, já cansados e em desespero, devem levar pequena vantagem sobre nós. O que pretende fazer com eles, meu senhor? Discipliná-los pelo prejuízo e pelo incômodo, para que saibam até a morte que negro nasceu para servir branco e depois partir para o inferno. O mote selvagem agradou consideravelmente os perseguidores que exturgiram em gargalhadas zombeteiras. Era realmente uma caçada humana. Não podendo combater as feras interiores que rugem e assaltam o íntimo, o homem compraz atacar os que considera inimigos de fora, que transforma em feras, e quando coagidos, então, é natural que agridam e matem.
O coronel Aragão sua em bagas desagradável exudação pegajosa. O chapéu de aba larga impede o sol, mas não o mormaço úmido. O porte altivo diminui ao peso do cansaço. Passa do meio-dia quando Nego Sabino, que rastreia a frente, manda informar ao amo ter encontrado vestígios dos fugitivos. Conseguir a pista que logo mais os levaria os perseguidos. Novo alento transparece em todos os rostos. Vai despachando um negro para avisar o feitor que se adentra pela margem oposta do rio. Antegozando o privilégio de seviciar os escravos, o coronel arranca do suporte o velho arcabuz de cabo envernizado em madeira preciosa e ajazada de arremates de prata trabalhada, para qualquer emergência. A cinta, que apalpou, sente a presença da pistola de cano longo e, acionando as rédeas do animal arisco, avança, resfolegante na direção do servidor que marcha à frente. Bernardo e os outros seguem-no, incontinente. As feras caçam os infelizes que deixam pegadas profundas no chão dos seus sofrimentos. O caminho se estreita e perde-se na mata entre as curvas descendentes dos cerros, por onde correm os riachos transparentes, cantando à sombra das velhas árvores altaneiras. Um pouco mais e ouvem-se gritos, ameaças e ordens. Em pequena clareira, os fugitivos, lanhados pelas sebes e tiriricas, com a carne em brasa pelo cansação e outras plantas urticáceas arquejantes, tentam refazer as energias. Os olhos de alucinados saem das órbitas ante a surpresa, e o suor em manchas no rosto brilhante expressa todos os sintomas do pavor. Nego Sabino e alguns outros cativos preparam-se no arremedo de cerco e brado. Ninguém corre, acabou-se a fuga. É o bastante. O medo é inimigo traiçoeiro e forte. Esmaga os poderosos e enfurece os fracos. Os sitiados rilham os dentes alvos, dilatam-lhes as abas das narinas e, insultados pelo desespero, investem para qualquer resultado, bordões no ar transformados em animais que defendem as crias. Resguardam as próprias vidas que estavam dispostos a perder em troca de continuarem privados de viver. Chega o coronel Aragão e, sem titubeios, levanta o arcabuz, apoia-se à sela e dispara. O espocar do tiro derruba um rebelde e o sangue jorra abundante do ventre atingido. A vítima estertora. Em paroxismo doloroso, tenta deter a vida que se esvai pelo orifício rasgado no ventre, a face transformada em terrível máscara, geme grunhindo e tomba recurvado. Está morto. É a vitória do animal sobre o homem, o que não é novidade, apressemo-nos a ratificar. Os restantes, tremendo como varas verdes, arrojam-se ao solo e, em exclamações pungentes, começam a chorar, cantando seus dolentes e tristes mantras da fé natural, legado sublime da pátria-mãe, perdida além dos horizontes, que a obstinação, único direito do ilota, permanecer obstinado no ideal íntimo, consegue manter acesa apesar da violência usurpadora do cruel dominador de suas vidas. Bernardo, presto, salta do animal e arremete sobre os infelizes com expressões de sórdida selvageria, agressivo e perverso. Todo homem fraco apresenta-se forte ante a submissa fraqueza dos vencidos. Abutres imundos aguardam a queda da presa para, esvoaçantes, penetrar-lhe as carnes com as garras e os bicos aduncos. O relho assovia no ar e o suplício tem início. O couro curtido levanta-se e abaixa em ritmo, lanhando o dorso esfarrapado da miséria que não reage.
Ali, dobrados sob a infinita amargura, tornam-se insensíveis à dor física, pois que os abismos da alma são mais profundos do que as crateras abertas pelo fustigar do vendaval da impiedade humana. A cada chibatada ressoa sem eco o brado surdo do desespero em esmagamento. O coronel Aragão, com a calma da cobardia moral que se sente amparada pela vitória sobre o oprimido, ordena que se atem os sobreviventes a uma árvore até a chegada do hediondo Zé Francisco, seu capataz. Não, ele não desce da sua posição para manchar as mãos no sangue dos escravos. Os minutos passam pesados e macios, quebrados pelo choro convulsivo dos aterrados prisioneiros e aplaudidos pelo silêncio da morte dominadora sobre o cadáver do escravo agora em liberdade. Com a chegada do feitor, cujas grossas feições estão um esgar de nefasta alegria, o grupo criminoso respira tranquilidade. Quem poderá supor as tramas do horror na mente aparvalhada dos cativos? 2 vezes cativos? Sabiam que a morte significava liberdade, mas esta, que arrancava definitivamente o homem do ergasto, era-lhe negada, como aquela outra que arrebenta a grilheta dos braços, das pernas e do pescoço. Tampouco lhe seria concedida. Ó, trágico destino o do homem que é vítima de outro homem. Zé Francisco, grita o senhor, precisando exemplar os negros. As ordens, patrão, acode o outro. Desejo marcar os traiçoeiros para que não me repitam o crime, nem eles, nem outros. Arranque-lhes um pedaço da orelha direita de cada um deles. A frieza da voz, sem emoção, já era um gume afiado. A lâmina da maldade, acionada pela inteligência irrigada pela animalidade dominante, corta inclusive os tecidos da alma. Os infelizes traduzem no peito arfante, no rosto deformado e no corpo sangrando o medo que os bestializa. Bernardo, conquanto constrangido ante a bárbara arremetida do amo, para fazer-se simpático ao algoz, talvez sentindo os lampejos do antigo ódio a reacender, inconscientemente em labaredas da própria desdita concorda. Ensinemo-lhes a que é justiça. O senhor altivo sorri e passa a mão suarenta no bigode cuidado. Os olhos se estreitam nas órbitas num tique nervoso que expressa a surda loucura que o vence paulatinamente e entreabre os lábios finos, normalmente contraídos num riso mefítico, num esgar de triunfo. A lâmina arrancada da capa ajustada ao cinto, no cós da calça do feitor, rebrilha no ar. Com passo firme ele avança na direção dos indefesos, atados pelas mãos e pés ao tronco da árvore e com um golpe seguro arranca parte do hélix e do lóbulo direito de cada orelha. O sangue salta abundante e o pedaço é atirado longe com suprema indiferença. Cada infeliz decepado deixa escapar apenas um grito. E somente um deles, por ser mais jovem, ainda não forjado na galé da hedionda justiça do homem branco, deixa-se vencer por um delíquio. Manda os negros prepararem uma tipóia, ordena o coronel Aragão. Agilmente é cortado um trouxo e com as cordas improvisam-se as amarras pelas quais se enfia um pedaço de pau. Que os companheiros carreguem o cadáver até o terreiro da senzala, arremata o senhor com indisfarçável desprezo. O triste troço começa a volta. A tarde cai. Entre as sombras das árvores vetustas, miríades de insetos em revoada prenunciam a chegada da noite logo mais. O coronel convida Bernardo à partida e ambos avançam à frente.
Deseja atingir a casa antes do grupo, em vitória. Realizar-se. Era o senhor temido e também detestado. Em galope apressado, começa a descida, buscando a orla do rio embaixo. O animal, picado pela espora e frenado na brida, relincha. O ginete irado comanda. O poente penetra filtrando pela folhagem densa e mancha o chão de sombras tremeluzentes. A rampa coberta de pedras redondas e de pequeno porte provoca a derrapagem dos cascos ferrados do animal. A tarde desagradável cansa ou talvez o relaxar da tensão produza um descongestionamento da ansiedade, agora transformada em afrouxamento dos sentidos. Bernardo grita: "Uma cobra, senhor, à frente!" O destro cavaleiro segura a brida saca da pistola e dispara. O cavalo, colhido de surpresa, relincha e refreia o passo, sacode a cabeça e salta. As rédeas caem da mão vigorosa do coronel Aragão, enquanto maguapa com corcoveia e dispara, adentrando-se pela mata em carreira louca. No átimo, tudo acontece, qual o raio de pequena duração e terríveis consequências na tempestade. O cavaleiro bate a fronte na galhada baixa das árvores e, tonteando, cai da sela. O pé direito, com o impulso da queda, prende-se à caçamba que se enrola violentamente, e o corpo segue arrastado entre troncos decepados e as pedras da vereda que se abre ante o impacto desabalado. Bernardo grita e investe automaticamente. O animal, no entanto, continua furioso a rasgar-se pela mata, carregando o corpo que se despedaça pelo chão, enquanto a voz rouquinhenta do cavaleiro, em gritos, faz súbito silêncio. É um momento de estupor inenarrável. Embaixo, à margem do rio, o animal para, ofegante, sacudindo-se. Um pouco mais acima, entre galhos arrebentados e sangrando muito, o poderoso coronel Frederico de Aragão e Souza agoniza. Os olhos revirados, a boca arrebentada, a cabeça com vários cortes, em sangue e terra, a perna quebrada com fraturas expostas, o peito ralado, fundo, corte no pulmão direito, ele estertora. Estremece a vida orgânica, expulsando o espírito atordoado. Bernardo brada e clama em desespero até ser ouvido pelo magote que logo vem atrás. Seguem-se cenas lacinantes de pavor e assombro. A noite ameaça com sombras menos densas, possivelmente do que as que cerram os olhos do corpo do coronel Aragão, que ali mesmo desencarna. 2 servos preparam uma padiola improvisada e conduzem o amo à casa grande, na propriedade, alguns quilômetros distante. Um batedor marcha, despachado, para anunciar a tragédia. A notícia acende a senzala e a casa grande é dominada pelo sofrimento. Dona Maria Amélia, dócil e sofredora, fica hebetada ante o infortúnio, incapaz de tomar qualquer providência ou gerir qualquer reação. Sacudida pelo sofrimento superlativo que a surpreende dolorosamente, a nobre senhora, acolitada por diversas escravas e servas diligentes, fica à espera do corpo, acalentando remotamente a esperança de que tudo não passe de um pesadelo cruel e impossível. Esperando ao menos que um sopro de vida permaneça no companheiro impetuoso. Segurando o terço maquinalmente, passa as contas sem poder pronunciar na linguagem do pensamento um murmúrio de oração. A esperança é a lâmpada acesa dos sofredores. A funesta caçada culminou caçando o caçador. Em última análise, o perseguidor é sempre alguém que vive perseguido interiormente, qual um espelho que reflete a imagem de quem tem diante da sua face.
O corpo é trazido à sala de visitas muito larga, na entrada da casa e colocada sobre um leito improvisado. Impossibilitada de tomar providências, Dona Maria Amélia permite-se recolher à alcova, assistida pela serva e duas das escravas mais devotadas, que lhe participam da dor, enquanto lhe aplicam chorosas sais perfumados e ungüentos. Os escravos aprisionados são atirados à senzala e atados ao tronco, enquanto o corpo do outro é entregue aos familiares, que o vão prantear entre as sombras da desdita, no casebre infecto e nauseante. À volta dele, os pais encarnecidos, aturdidos, quase não conseguem chorar. A governanta da casa logo despacha um escravo para avisar o sacerdote na cidade, e um servo faz-se preparar para seguir pela madrugada à capital, levando a notícia do infausto acontecimento à família da senhora, com o informe de que o sepultamento será à tarde daquele dia. É claro que os familiares de Dona Maria Amélia não poderão estar presentes no enterro, mas faz-se necessário que venha alguém assistir a ama, colhida pela suprema dor da separação. Expedita e calma, a senhora Marcionília manda encomendar o caixão, comanda a ordem, convoca os servos, empregados, colonos e escravos para que se comece o velório. Providências tomadas às pressas e notícias correndo a cavalo pelas redondezas anunciam a tragédia. Uma lua muito pálida olha do alto, enquanto o rio continua correndo entre braços e curvas multiplicadas no vale. À meia-noite, todos são convocados ao ofício que a tradição recomenda proferir. Sacudida por incessantes crises de choro, a viúva faz-se presente acompanhada à voz ritmada das rezadeiras, com a alma em frangalhos. Bernardo, à porta, como uma estátua de dor, fita o cadáver do amo com o coração esmagado e o espírito vencido. Que pensas? Quais as ideias que lhe sacodem os recônditos da memória? Donde identificava aquele compa que talvez lhe houvesse no remoto passado sido instrumento de vindita graças a cujo liame com ele se afinava? Como ficaria agora face à ausência do amo? Todo aquele patrimônio passaria às mãos de Antônio Cândido, que fora seu amigo de infância, aliás, com quem brincava na infância, pois que nunca se afeiçoara a ele, esta é a verdade. Como voltaria ao antigo companheiro? Guardá-lo-ia na conta de amigo quando se viste investido da riqueza? Sentiu um travo amargo na boca, face à reflexão. Surda animosidade contra o ausente começa a perturbá-lo. Fazia muito tempo que não o recordava. Era como se ele não existisse. Acompanhando o amo, sentia-se partilhando o poder. Ante o inesperado, como portar-se? A senhora era generosa, mas era mãe, e toda mãe é ávida de ambição para com o filho, raciocinava. Assim, visitado por pensamentos desencontrados, nublou os olhos e lágrimas discretas foram vertidas no silêncio da noite. À porta da entrada, pelo desempenado filho dos colonos espanhóis. A noite é longa, quanto a dor chora sem consolo, como longos são os dias do infortúnio para quem não possui um círio de esperança aceso no toucheiro do coração. Infindáveis os caminhos dos que jornadeiam solitários e demoradas as realizações do espírito expectante. O dia surge, enquanto o engenho silencioso parece chorar nas peças imobilizadas das suas engrenagens. O café seca ao sol nos tabuleiros espalhados. A moenda cala e o luto se levanta sombrio pela rica propriedade subitamente empobrecida, porque a desgraça moral significa a perda de incalculáveis valores da vida. Da cidade e do campo, fazendeiros e serviçais, citadinos e colonos afluem à casa grande, e o cortejo fúnebre para
parte ao entardecer na direção do cemitério público. Dona Maria Amélia, atendida pelas famílias da redondeza, permanece acamada, enquanto a senzala chora o morto e lamenta a viúva. Informada dos lances da tragédia pela tagarelice das servas, logo saído o enterro, toma a decisão de mandar libertar os cativos e atendê-los com pão e água até que se estabeleçam providências a seu respeito. Manda que o escravo morto seja enterrado na área reservada aos cativos na própria fazenda. Uma cruz tosca e retorcida vai fincada no solo, revolvido ao lado de outras que assinalam a libertação que a eles era negada. A apatia e a tristeza envolvem os sítios sombreados pelo fantasma da tragédia. 2 irmãos de Dona Maria Amélia chegam da capital no dia imediato, acompanhados das esposas que permanecem ao lado da cunhada, tentando reanimá-la. Em profundo abatimento que doravante minar-lhe as forças fracas do organismo, já depauperado, ela parece distante. Atendendo ao pedido da senhora, a governanta escreve longa missiva a Antônio Cândido, colocando ao par do infortúnio e rogando-lhe a presença para assistir à mãe enferma. Logo receba a correspondência. Receio, escreveu comovida a servidora fiel e zelosa, que a vossa abençoada genitora não suportará por muito tempo o luto decorrente da angustiante viuvez. Passa horas mergulhada em sombrio alheamento e sua face cansada revela o desgaste do corpo frágil, como se estivesse conspirando contra a vida que teima em resistir ao embate, porfiando no desafio da existência. Vinde depressa, Senhor, vossa mãe necessita do vosso cuidado. A casa está mergulhada em sombras agourentas. A senzala chora sempre, e aproveitando-se do estado de nossa patroa, Zé Francisco descarrega sua fúria nos cativos que foram os causadores indiretos das desditas do amo, o senhor Coronel Aragão, vosso pai. Segundo estou informada, um dos negros já perdeu a vida, um dos que teve a orelha cortada, e a morte não foi doença mandada por Deus não, senhor. Ninguém diz nada, mas todo mundo sabe. Evitamos falar à patroa para poupá-la as dores maiores que lhe seriam fatais. Vosso tio Casimiro propõe-se tomar conta de tudo. Que Deus me perdoe, vosso tio Casimiro. Com ele aqui, eu somente ficarei até a vossa chegada, para não deixar vossa mãe em abandono. A sua esposa, Dona Matilde, já parece a dona da casa. Não são intrigas. Não, meu amo. É a voz da verdade para que tenhais ideia exata do que se passa. Bernardo, filho dos espanhóis, parece que deseja abandonar tudo, interessado que está em partir para outra fazenda, no leste, onde o café está oferecendo fortunas, como se o daqui já estivesse dominado por pragas e tudo arruinado. É assim mesmo. Quando o navio está em perigo, os ratos fogem logo. Bem diz o Brocardo. Os cativos choram, ó Senhor, e rezam pela Senhora. Todos os servos esperam pela vossa chegada. Que vos abençoe a Mãe do Redentor. A carta, minuciosa quanto possível, terminava com as expressões costumeiras, repetindo a urgência que se revestiu o assunto e rogando mais de uma vez a presença do moço. Pouco mais de um mês transcorrido após a desencarnação do coronel, retorna ao lar Antônio Cândido de Aragão e Souza, para substituir o pai nos empreendimentos que lhe cabiam por herança natural. A lei divina tem curso. A proibição do tráfico de escravos, paulatinamente desde a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, e as condições mesológicas consideradas desfavoráveis contribuem para a decadência em ritmo acelerado dos cafezais do Vale do Paraíba. Plantações que vão transferidas para outra área, conquanto ali não se extingam de todo, por muitos anos seguidos, continuando a ser ainda fator de economia regional.